agora, né, para falar um pouco desse canal. Então, o canal tá aí, daqui a pouco vai sair aí no Instagram. É o nosso canal, tá ficando bem legal, né? Canal do GPEM. Quem, quem não se inscreveu, se inscreva. E a gente agora vai começar a alimentar esse canal com tudo que os coordenadores forem produzindo. A gente vai colocando aí no vídeo, né? Como esse de hoje, no vídeo do canal do YouTube do GPEM, ok? Aqui eu sempre gosto de divulgar o meu trabalho e eu sempre digo a todo mundo que está aqui: pessoal, não tenha vergonha de divulgar o trabalho que vocês estão realizando. Então, eu estou escutando. Estão me ouvindo, né? Não tenham vergonha. Sim. Beleza. Não tenham vergonha de divulgar o trabalho que vocês vêm realizando. Eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu aprendi na minha vida que todo profissional precisa ser vendedor. Então, eu sou um professor vendedor, eu divulgo o meu trabalho. E quem quiser falar bem ou mal, beleza, eu não tenho problema com isso, né? E eu acredito que o médico precisa ser um bom vendedor, o engenheiro precisa ser um bom vendedor, todos os profissionais precisam saber vender aquilo que ele faz. Então, ele vende para poder, claro, trazer retorno financeiro e, de outra forma, também ajudar, no caso da gente que trabalha com educação, ajudar muitos colegas, né, de profissão a tentar abrir, se ampliar, ter ideias. E eu gosto muito de divulgar esse trabalho, que é um trabalho que todos nós aqui fazemos de forma séria, e muitas vezes a gente não divulga aquilo que a gente vem fazendo. Às vezes a gente tem cada momento interessante na sala de aula e a gente termina não divulgando. Eu acho que é importante, porque essa troca, a gente cresce com troca, né? Então, qual o objetivo de hoje a gente estar aqui? Eu quero sair aqui de hoje com um pouquinho de cada um de vocês. E cada um aqui tem que sair com um pouquinho do outro. Então, a gente não tem que estar aqui resistente, com vaidade. Na tranquilidade, a gente se completa a partir do outro. E a gente divulgando nosso trabalho, a gente completa o outro, e o outro divulgando o trabalho vai completando a gente. E a gente, nessa troca, vai crescendo, melhorando a educação do Brasil. E eu trago aqui uma postagem que eu fiz há algum tempo no meu Instagram profissional, que as 6 formas do professor investir em sua carreira, né? Eu gosto muito de começar minhas palestras com essa postagem, porque muitas vezes a gente fica... a gente muitas vezes não tem clareza do que a gente precisa fazer. Como assim, Diógenes? Eu vou começar com alguns pontos aqui, por exemplo, esse ponto aqui, que eu vejo que é um ponto importantíssimo. Cuide do seu corpo e da sua mente. Pessoal, se a gente não tiver saúde, a gente não consegue fazer nada. Eu hoje só estou aqui com vocês porque eu estou com saúde. Eu só estou com vocês porque eu cuido da minha saúde há um ano, há quase um ano, mas vai fazer agora aniversário, dia 5 de junho, eu peguei Covid e quase que eu ia embora. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, é importante que a gente cuide do corpo e cuide também da mente. Quando eu falo da mente, é nossa saúde mental, né? A gente está num momento bem difícil e a gente precisa se ajudar, a gente precisa discutir, a gente precisa fazer coisas diferentes. A gente não tem que estar num momento de estar guardando mágoa, estar arrumando problema, a gente tem que se abraçar, se ajudar. Então, a gente está aqui para construir, para ajudar o outro. Tanta gente passando dificuldade, eu já passei várias vezes, já me ajudaram, eu tento ajudar outras pessoas, escuto muito. As pessoas que ligam para mim, conversam comigo, falo da minha experiência, falo do momento que eu já tive de depressão em 2017, quando eu acordei para a vida, que eu só fazia trabalhar, era uma máquina de trabalhar, todos os dias sem dormir direito. Então, quando eu caí, eu comecei a refletir, minhas taxas eram estouradas. Hoje eu tenho uma taxa toda redondinha, eu corro, faço atividade física, faço musculação. Eu sou um coroa que eu tento melhorar minha saúde, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, então quero ver minha filha, eu quero envelhecer e ver minha filha crescer. Então tem que cuidar do corpo e da mente para poder cuidar. Como é que a gente cuida do outro? Cuidando da gente primeiro. Então, assim, eu digo todo professor às vezes não se cuida, vive de forma estourada, e a gente precisa cuidar do corpo e da mente, né? Outra coisa que eu vejo muito na academia, vejo muito nessa área de educação, deve ter em todas as áreas, as pessoas com dificuldade de relacionamento.
E aí a gente está aqui tentando construir um grupo de pesquisa sadio, um grupo de pesquisa onde as pessoas podem discordar, mas, no entanto, que elas se respeitem. A gente não tem que estudar, pessoal, para ser melhor que o outro. A gente estuda para ser melhor para o outro. O objetivo desse grupo é estudar para ser melhor para o outro e não melhor que o outro. A gente não precisa tá com vaidade. Então, o pessoal que vai fazer mestrado agora, eu e Robson, a gente já conversou um pouco nos bastidores, mas a gente vai externar melhor isso aí. A gente vai ajudar muito todo mundo aqui, com currículo, com tudo que a gente puder ajudar, a gente vai tentar ajudar. A gente quer ver todo mundo crescer. A gente tem um grupo de gestão à parte, onde as coisas são decididas não porque pelos líderes, as coisas são decididas em colegiado, então a gente não tem aquele dono do grupo, né? Existe, eu tive até a ideia, mas hoje eu gosto de discutir, de decidir as coisas em conjunto. Por quê? Porque as decisões em conjunto elas são mais acertadas. E com um bom relacionamento, você consegue errar, você consegue se despir e não vai ter problema com isso. Então, assim, eu gosto muito desse ambiente do GPEM, que é um ambiente onde eu posso errar, onde eu posso falar o que eu penso, claro, sempre de forma respeitosa. Eu posso discordar, as pessoas podem discordar de mim. Qual o problema com isso? Nenhum. Então, o que eu digo sempre é tenha um bons relacionamentos. A gente só indica, ou só é indicado, se a gente tiver bons relacionamentos. Se a gente não tiver bom relacionamento, a gente não vai ser indicado. A gente vai ser, as pessoas vão pensar na gente em último momento, se não tiver ninguém. Então, ninguém aqui vai indicar alguém se a pessoa for problemática. Então, a gente não sabe, amanhã um aqui pode ser chefe do outro. Então, é importante que a gente tenha bom relacionamento com nossos pares. Esse ponto da atualização aqui, ele também é muito importante. O professor precisa estar estudando e precisa estar atualizado. E, se possível, pensando mais na frente do que o que está acontecendo hoje. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a gente não pode esperar a coisa acontecer para poder a gente estar correndo atrás o tempo todo. Parece que na educação funciona dessa forma. A gente tem que estar antecipando as coisas para poder estar sempre na frente. Qual o caminho, Diógenes? Tem dois. Ou você participa de eventos, né? Antigamente era um pouco mais salgada, porque a gente tinha bons congressos, onde a gente precisava pagar hospedagem, alimentação e transporte. Hoje, depois da pandemia, tudo ficou online, né? Tudo ficou por meio de quê? Do computador, como eu estou conversando com vocês agora. Então, a gente pode participar de diversos eventos. A Robson mesmo colocou lá no grupo todos os eventos de educação matemática, acredito que seja do ano, né? E aí vocês podem olhar ali e ver, eu estava vendo o edital com a professora Kátia, só de participação no edital, se vocês participarem de 10 só participação, vocês ganham um ponto por participação de congresso. Então, quem for fazer congresso, leia o edital, veja, a Almi já falou muito sobre isso aqui, como a gente tem que ter uma estratégia em relação ao edital, senão não passa. Então, participe dos eventos, tentem publicar, tentem entrar em contato com os professores aqui que for mestrando para cima, que já tem uma experiência para ajudar vocês. A gente, na quarta-feira, vai começar a organizar isso melhor, mas vocês podem procurar, algumas pessoas estão me procurando, já estou falando algumas coisas. A partir de quarta-feira que vem, a gente vai melhorar isso aí, esse nosso canal. Então, e a segunda coisa, né, entre nas pós-graduações dos centros, né, de educação matemática e entrem lá nunca está sendo produzido de mestrado e doutorado. Pessoal, isso só vai chegar à escola daqui a 5 a 10 anos. Não chega rápido. Então, se a gente quer estar na frente, veja o que está sendo produzido. Quais são os resultados? Quais são os resultados de pesquisa de mestrado e doutorado? Isso aí só é materializado daqui a 5 a 10 anos. Quem está atualizado com isso já está na frente. Já pode ser considerado um professor avançado, ampliado. Então, a gente tem que estar sempre focado naquilo que está acontecendo, né? Está sendo produzido aonde? Na academia, muito importante. Onde você estiver, faça a diferença. Ah, não, eu só vou fazer aquilo se me pagar mais, eu faço mais. Me pagar menos, eu faço menos. Não. Se você assumir o compromisso, dê o seu melhor em tudo, independente do que você estiver fazendo, onde você estiver fazendo, dê seu melhor. Nesse quinto ponto aí, né, diversifique dentro da sua área.
Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na UPE, eu comecei, eu entrei numa turma lá e eu dizia, quem quer ser professor? Levanta a mão. E aí de 40 alunos, diziam assim, uns 4 ou 5, o que está acontecendo? Por que não quer ser professor? E eu comecei a perceber que as pessoas não tinham clareza, né? O que é que pode ser um professor? Onde é que o professor pode trabalhar? Onde é que pode atuar? A ideia de professor é muito sinônima de quê? De trabalhar apenas na escola básica. Não é que seja ruim, mas não é o único caminho que o professor pode trabalhar na escola básica. Ele tem uma amplitude aí de locais, de tipos de possibilidades, né? Dentro da área de educação que ele pode atuar. E muitas vezes isso na graduação não é passado. E aí fica aquele professor, eita, vai trabalhar, vou me formar para quê? Vou trabalhar na escola, ficar sofrendo. Não, não é. Escola é um bom lugar e fica melhor quando a gente se amplia, porque a gente consegue dar melhores contribuições aos nossos alunos quando a gente está ampliado. E também aí, use as redes sociais para mostrar o seu trabalho, foi o que eu falei antes, né? Então é importante que vocês vendam, divulguem o que vocês vêm fazendo de bom. Não tenham vergonha, comece com o Instagram profissional, mostre pra gente que a gente vai seguir, vá também, crie um canal, tem tanta gente boa aqui, fazendo tanta coisa boa, mas a gente muitas vezes não conhece. É importante divulgar. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês nesse próximo slide, o que é que o professor pode trabalhar. Quando a gente se forma em licenciatura, né, no caso aqui matemática, pedagogia, ou outra, a gente pode trabalhar na escola básica, pode trabalhar no ensino superior. Eu coloquei pesquisador, que parece ser intrínseco, né, ao ensino superior, mas aqui no Brasil é mais. Mas pesquisador, em outros países, é muito bem definido como algo à parte. Você pode fazer pesquisa tanto na universidade, como também em algumas outras instituições privadas, por exemplo, para desenvolver algumas coisas. Por exemplo, na Fórmula 1 existem pesquisadores lá para poder desenvolver melhor o carro. Então, tem muito pesquisa, o pessoal pesquisando o tempo todo, que não necessariamente estão na universidade para poder desenvolver aqueles carros cada ano melhor. Então, existem pesquisadores que melhoram, por exemplo, a vacina. A vacina pode ter sido pesquisada dentro das universidades, como também outras instituições privadas, né, no mundo afora, para poder desenvolver essa vacina. Tem recurso, tem tudo. Então, assim, pesquisa aqui no Brasil ainda tem uma ligação muito grande ao ensino superior, mas as pessoas podem fazer pesquisa também à parte, né? Isso vai acontecer no Brasil futuramente. Pode ser palestrante, você pode ministrar palestra, né, sobre diversos temas da educação, ajudando muita gente, tanto no que fazer, como também no como fazer. Pode ser oficinista, né? Vocês podem realizar mini cursos, realizar oficina, né? Essa diferença do que é mini curso e oficina ainda é um dilema muito grande. E aí dá uma contribuição também na prática do professor, como ele deve ensinar aquele determinado, ou como ele deve avaliar determinado conteúdo, né? Podem ser elaborador de questões, então, tanto do MEC, né? O MEC para elaborar questões do Enem, da Prova Brasil, Provinha Brasil, da ANA, Enseja, de concursos, de projetos. Eu, por exemplo, já fui elaborador de questões do MEC, já fui de concurso, o último concurso da Prefeitura da cidade do Recife, fui eu que elaborei para professor. Para projetos, eu já fui também da Olimpíada dos Jogos Educacionais, então já trabalhei, foi um dos meus primeiros projetos, trabalhei já no CAED também, então trabalhei em diversas instituições elaborando questões, inclusive até me ligaram essa semana, uma instituição que ganhou licitação do Colégio Militar para poder eu elaborar essas questões. Então, assim, sempre está aparecendo esse contato, né, que a gente vai tentando se ampliar e crescer. Avaliador de livro do MEC. Essa é a única experiência que eu não tenho, eu coloquei aqui. De todas que eu vou colocar, eu já passei por todas. Essa avaliador de livro do MEC eu não posso avaliar porque eu sou autor de livro. Então, quando a gente é autor de livro para aluno, um livro didático, ele não pode ser avaliador. Mas muitas pessoas que participaram falam que valeu muito a pena, né? Só cresce muito avaliando, não é uma coisa tão simples avaliar livro. Um dia desses também ligaram para mim, até coloquei no grupo, quem é do ensino médio, ninguém respondeu. Então,
eles estavam querendo alguém que trabalhasse no ensino médio, na escola particular, para avaliar, um pessoal do Ceará, para avaliar um material de matemática, língua portuguesa e química. Aí eu botei no grupo, ninguém respondeu, perdeu. Aí eu indiquei outra pessoa. Então, aparece, essas coisas aparecem muito, né? Agora teria que estar ensinando na escola particular, no ensino médio. E aí também pode ser coordenador, né? Coordenador de material didático. Eu também coordenei um projeto há pouco tempo, né? Um material nacional. Pode ser coordenador de pesquisa, coordenador de professores, né? Coordenador de alunos, enfim. Vocês podem trabalhar de forma bem ampla. Pode ser elaborador de material para aluno, como é o livro didático, elaborador de material para professor, aí no campo já da pesquisa, né? Avaliador de artigos em revistas também já fui. E pode ser o youtuber que eu comecei a ser depois dessa pandemia. Pode ser assessor, eu também assessor de escola também é um campo muito bom. Eu assessoro escola hoje, já venho assessorando desde 2012. Você ajuda a trabalhar na formação do professor para que ele melhore a prática dele em sala de aula para os alunos, né? Isso é muito bom. Pode ser consultor também já fui de município também, para trabalhar algumas situações de formação, de avaliação. E pode ser professor de concurso e de cursinho também. Eu fui antes de entrar na educação matemática. Eu dei muita aula para concurso e para cursinho até 2010. Um pouquinho que eu entrei na educação matemática, aí isso não é muito minha praia mais não, mas já trabalhei muito com isso. Mas aí é escolha de cada um. Não tem aí, talvez tenha até outras coisas, né? Coloquei muito mais minha experiência aqui, exceto Ô, Diógenes, Oi, Pedro levantou a mão. pode Acho que ele falar. quer... Pode falar, Pedro. Se alguém levantar a mão, pode falar aí, viu, pessoal? Não consigo ver ninguém, tá bom? Pedro? Levantou a mão, mas... foi sem querer, beleza. Sem querer, beleza. Tranquilo. Aí qualquer coisa aí, vocês podem abrir o microfone para falar, não tem problema nenhum, ok? Na hora. E aí, pessoal, a gente pode trabalhar com tudo isso. Em relação a YouTuber, por exemplo, né? Eu comecei o YouTuber, ser YouTuber ano passado. O foco do meu canal é trabalhar muito essa questão tanto de pesquisa, né? Tanto que tem muita palestra lá. E também quero depois trabalhar na questão também de ensino, com propostas de aula, para que o professor assista a aula, veja como deve ser trabalhado e melhorar a prática dele quando ele for trabalhar aquele determinado conteúdo. E aí foi muito bom, né, que o canal eu fui divulgando o canal, toda vez que eu dou palestra de qualquer canto, eu divulgo o meu trabalho, e as pessoas começam a se inscrever e também olhar o que é que tem lá naquele canal. E aí, para minha surpresa, né, uma surpresa boa, eu estou com quase já 4.000 visualizações, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, eu tenho alguns canais hoje para poder me encontrar. Eu tenho aqui, ó, o YouTube, né? Eu tenho aqui o Telegram. Quem tem Telegram, segue seguir lá, procurar o canal Professor Profissional. Professor Profissional, a ideia é porque eu entendo que a gente, a cada dia, precisa estar melhorando a nossa profissão, né? Nós, professores, enquanto algo que não é acabado, né? Então, profissional é no sentido de não acabado. A gente tem que estar sempre buscando se profissionalizar. Então, a ideia do profissional é isso. Então, tem Instagram, tem o Facebook e tem YouTube e Telegram. Então, tem esses 4 canais que eu sempre divulgo o meu trabalho. E aqui, para vocês podem observar aqui, que para a pessoa começar a ser monetizada, o que é monetizada, pessoal? Ganhar um dinheirinho, né? E olha só, é em dólar, né? Aqui, ó, o dinheirinho em dólar. Então, precisa de quê? Ter 1.000 inscritos, eu estou aqui com 1.460, e ter 4.000 visualizações. Eu estou com 3.742, um pouquinho de nada a mais, né? Espero que daqui a um mês eu já esteja com essas 4.000, e depois das visualizações vai cair um dinheirinho na minha conta, mais uma oportunidade, né? Tem gente que aí, dependendo da... Oi. Estão perguntando quanto tempo tem o teu canal. 1 ano. 10 de março eu abri. Beleza. Ok? Então é importante vocês abrirem o canal de vocês, divulgarem, coloca lá no GPEM que a gente também se inscreve, a gente assiste, a gente se ajuda, né?
E aí vocês vão... Onde vocês forem fazendo palestra, divulguem o canal. O Vigudicast eu tenho 30 inscritos, né? Já tem que divulgar. Eu falei com ela já, a menina que tem muito potencial. Então, né, Kessia, vá divulgando. O GPEN tem 17, eu também comecei assim. Comecei com 1, com 2, com 3, com 4. A gente tem que começar. E aí o meu já tem 1.460 inscritos e quase 4.000 visualizações. Depois disso, pessoal, pronto. Depois disso as coisas vão acontecendo. Vai divulgando, ficando mais conhecido. Muita gente me chama para palestra hoje por seguir meu Instagram ou meu YouTube. Aí entra comigo no direct, entra comigo no particular, eu passo meu contato e aí eu vou conseguindo. Então, sempre estou aí com contato, com alguma coisa. Recebi hoje uma palestra para ministrar no Acre. Vejam. Então, assim, sempre tem, né, um contato, outro, e o pessoal vai vendo o canal, divulga o canal. A gente se ajuda. Eu digo a vocês, mandem no GPEN, que eu divulgo, boto lá nos stories, e o pessoal se pode, bota no meus stories, eu boto no stories, não tem problema nenhum. E a gente vai se ajudando, é mais uma fonte para a gente aí, ok? Isso é o futuro, pessoal. A gente vai ter que estar preparado para o futuro, e o futuro é isso aqui. O futuro não é presencial, não. Depois dessa pandemia, não vai voltar mais ao que era. O mundo não vai voltar mais ao que era. O ensino vai ser ou híbrido, né? Ou vai ser o quê? Só remoto. Só presencial vai demorar um tempo, mas não vai ficar só presencial mais. Não vai. Só presencial vai demorar um tempinho, mas futuramente não vai ficar mais só presencial. Então é importante a gente já estar buscando se ampliar. Na área da educação isso aí não é muito ainda ampliado, mas é importante que vocês comecem isso aí, tá bom? E agora vamos voltar, né? Acabou agora a sessão comercial, mas aí também não decidi orientar vocês. E agora vamos falar sobre variável didática. O que é variável didática? É uma pergunta que a gente precisa terminar hoje essa palestra aqui com isso claro na nossa cabeça. Isso aí bem compreendido. Para que isso seja compreendido, eu não vou mostrar a definição, nem gosto, né? Eu gosto de as coisas bem construídas, né? Que a gente se apropria. E não a coisa dita, explicitada, né? Para mim, o que é ensinar? Eu tenho duas definições. Primeiro viver experiência. Então, quando eu estou fazendo com que... Quando eu estou trabalhando, quando eu estou ensinando, eu estou fazendo com que o aluno viva a experiência. E para o aluno viver a experiência, eu preciso trazer algo do dia a dia dele, né? Ou seja, o que é ensinar é criar situações para que o aluno construa seu próprio conhecimento, ok? Não é transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento é uma concepção de ensino tradicional, ok? Então, como a gente vai agora, né? Vamos construir esse conceito juntos agora. Para a gente construir esse conceito, eu trouxe aqui uma atividade. E aí eu quero agora ver a participação de vocês, né? Essa atividade é uma atividade para que o aluno construa o simétrico da figura vermelha, não é? E quando a gente pensa em variável didática, eu quero que vocês me digam aí, por exemplo, o que é que a gente poderia transformar nessa figura, nessa imagem aí. O que é que a gente poderia transformar? Para ver se a gente consegue chegar nessa ideia de variável didática. Por exemplo, eu vou começar a ajudar vocês. A gente está aí vendo uma malha quadriculada, tá bom? Eu poderia colocar outro tipo aí por trás, no lugar dessa malha quadriculada. Que tipos eu poderia colocar? Podem abrir o microfone e falar, tá? E aí, pessoal? Kátia está dizendo que é papel em branco. Pronto. Então a gente pode colocar, né? A Kátia colocou muito bem, mas eu não sabia que Robson era como é que se chama? Porta-voz. Porta-voz, ó. Talvez a professora esteja com problema de garganta, né? Eu nem descobri, professora. Deve ser garganta. Vamos deixar o professor animado aí, né? Estou ficando muito triste já. Então Pode falar, aí, pessoal. Silvana.
O pessoal tá com a molesta aqui no chat, O mas pior não, que não eu não fala. estou vendo nada. Podem abrir o microfone aí, participem aí. Ó, em relação essa malha aí, Kátia já disse aí que pode ser branco, né? Então a gente tem duas possibilidades já. A gente pode fazer atividade com papel branco ou pode fazer com papel quadriculado. Pode ser com outro tipo de papel, sem ser branco e quadriculado. Triangular. Triangular, né? Pode ser o que mais? Pontilhado. Pontilhado. Quem foi que falou pontilhado? Foi eu, Cassie, professor. Ah, Kessia, né? Tá uma voz tão bonita. Aí, ó. Eu digo, menino, quem é, né? Ó, e aí, pessoal, vejam só. A gente tá vendo aí possibilidades. Tem algo que ele puxa tudo, que é o quê? O tipo de papel, né? E do tipo de papel a gente tem diversos tipos. Então a gente tem o papel liso, o quadriculado, o pontilhado, o triangular, não é isso? Então a gente pode observar o seguinte. Eu queria perguntar isso a vocês, né? Se eu ficar mudando esse tipo de papel, muda ou não na forma de pensar do aluno, na forma de resolver do aluno? Muda alguma coisa, pessoal? Vocês acham que mudam? A atividade fica mais fácil, mais difícil, eu mudando esse tipo de papel? Kátia não pode falar, ela disse que muda sim. Muda assim. Qual é o tipo de papel que deixa a atividade mais fácil? E qual é o tipo de papel que deixa a atividade mais difícil? Qual é? O quadriculado fica mais fácil, noção de espaço. Quem falou essa voz de locutor aí? Yeltsin. Elson. Pronto, daqui a pouco a gente vai lhe contratar para você ser o locutor do GPEM, viu, Elson? Ok. E Elson, por que você acha que o papel quadriculado deixa a atividade mais fácil? Dá uma ideia de plano cartesiano, né? Localização, simetria. E qual seria o papel que deixa a atividade mais difícil? Ele em branco. Ele em branco, né? Pronto. Isso você acertou. O quadriculado deixa mais fácil e o papel branco deixa a atividade mais difícil. Mas o que é que, por exemplo, aí, numa atividade de simetria, o que é que o papel quadriculado vai ajudar o aluno? E o que o papel branco vai dificultar? Eu acredito a precisão do desenho, né? Muito bem. Quem falou foi Daniel, foi? Yeltsin. E Elcio, de novo, a voz muda tu, hein? Quase é uma voz camaleão. Então, aí, ó. Então, a precisão do desenho você colocou muito bem. Se eu não tiver com papel quadriculado, possivelmente eu vou ter que usar o quê? Material de desenho, né? Porque com papel quadriculado, talvez eu precise de uma régua e de uma caneta ou de um lápis. Sem papel quadriculado, eu vou talvez precisar de mais instrumento de desenho. Então, vocês podem observar também que com o papel quadriculado eu posso contar. Eu posso contar a distância de um lado, né, do plano para o outro lado do plano, para poder colocar a distância correta de uma figura simétrica, não é isso? Com papel liso, eu vou ter que usar um material de desenho. Então, vocês podem observar, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com a criança, eu tenho que trabalhar primeiro, começar com papel quadriculado e depois eu vou mudando o tipo de papel, né? Triangular, pontilhado, até chegar no liso. Por isso que isso tudo tem que ser muito bem pensado, para depois o aluno não ter problema de aprendizagem. Muitas vezes o aluno tem problema de aprendizagem pelas escolhas feitas pelo professor. Ou seja, por esses elementos que a gente vai entender depois o que mal escolhidos na hora de criar situações pelo professor. E também, que era algo que eu estava pesquisando no doutorado, o professor muitas vezes trabalha com algumas características quando está ensinando e quando está avaliando, trabalha com outras características. E aí não manter o quê? O contrato de avaliação, que era o que eu queria provar, o elemento teórico. Ou seja, há uma ruptura aí no contrato né, que é esse Eloy didático. Exatamente. Não é isso? Então, ele trabalha no ensinando de um jeito e trabalha avaliando de outro. Aí que é quando fala, professor, se eu não ensino assim, não.
mas o aluno às vezes não consegue ter clareza na hora de se expressar, porque não tem a técnica que a gente tem, não é isso? Então, mas ele fala corretamente. Então, é preciso, professor, qual foram as escolhas que eu fiz para o ensino? Tem que ser as mesmas escolhas para avaliar o meu aluno. As mesmas características, né? E daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Existe alguma outra coisa aqui que a gente poderia, por exemplo, a raiz aí, vou botar aqui, ó, raiz. A raiz é o quê? Tipo de papel, tá? A raiz do tipo de papel, eu vou colocar aqui os tipos de frutas, né? Liso, triangular, pontilhado e branco. Pronto. Tá? A raiz é o tipo de papel. E com o tipo de papel eu posso estar o quê? Mudando. Eu pergunto hoje, existe outra característica raiz aí? E existem outras possibilidades que eu poderia mudar? Alguém pode me dizer? Poderia mudar o tamanho do quadrado, ser maior, a malha quadriculada. Aí vai de novo para o tipo do papel. A raiz vai ser tipo de papel. Eu quero algo raiz que eu tenha outras possibilidades de mudança. Quais seriam? Qual seria essa raiz?